Agora iremos iniciar a segunda parte do nosso CRUD, que é a parte de leitura de dados. Lembrando agora alguns itens da leitura de dados, ele é composto pelo comando select mesmo, e a gente tem algumas funcionalidades. Então, algumas funcionalidades, quais são as funcionalidades que a gente pode estar trabalhando com o processo de leitura? A listagem, então a gente vai estar fazendo a listagem, a exibição de um registro, fazer a verificação se já existe um determinado campo, checagem de usuário e popular dados de tabelas de select e relatórios. Hoje estarei demonstrando esses dois itens aqui, que é a listagem dos itens e a exibição de um registro, assim como o formulário de edição. Ok? Então vamos primeiro para este item, que é a listagem. Então vamos buscar a listagem. Aqui nós temos a listagem, o exemplo de um comando de listagem. Assim como o anterior, a gente executou o comando, a inclusão do conexão, e neste item aqui nós temos nossa query. Qual é a diferença entre nós executar com o prepare e com a query? É que esse aqui é para só executar, nós não estaremos analisando passando parâmetros. Poderíamos estar executando através da opção do prepare e execute, porém, como não é feito nenhuma inserção de parâmetro, então não existe risco de SQL injection, a gente vai estar trabalhando com o query. Então aqui, nessa área aqui, a gente vai ter que estar inserindo sempre o nosso select, nosso comando select, conforme a gente trabalha no banco de dados, exatamente igual. Aqui eu estou buscando todos os campos. Se vocês observarem aqui, esse aqui eu estou buscando todos os campos da tabela categoria. A minha tabela categoria tem apenas 2 campos. Porém, se tivesse mais campos, ele estaria retornando todos os nossos dados. Aqui, então, essa aqui é a parte principal do nosso sistema. Embaixo aqui foi feito uma formatação com o Bootstrap para ficar a questão visual, por questão visual. Nós temos aqui isso, uma listagem. Nós podemos colocar o nosso botão de cadastro. Para quê? Para ficar facilmente acessável o nosso cadastro. Porém, pode ser observado que a gente poderia estar utilizando um formulário, um dashboard, um menu. Então, necessariamente não precisa desse botão. Nós estamos trabalhando aqui com o botão para ficar mais fácil de acessar o cadastro. Mas não é necessário. Você pode estar fazendo um menu que tem a opção de listagem e cadastro. Não necessariamente um botão dentro da listagem. Aqui foi formada nossa listagem. Esta parte aqui destacada é o nosso cabeçalho da página. Então esse aqui é o cabeçalho da tabela. Essa aqui é o cabeçalho da tabela, que vai ter o objetivo de montar a parte superior da tabela. Então vamos demonstrar ali, ele ficaria dessa forma aqui. Então aquela parte ali, ela está relacionada com essa parte aqui. Então ela vai estar fazendo um destaque aqui para montar isso aqui. Por isso o TH. O TH se referencia a cabeçalho. Por isso a gente tem o TH de cada um. Pode ver que tem um TR aqui. A gente teria um T-head, um TR para montar a linha e mais um TR para finalizar. Ficando assim a tabela. Só para formalizar o processo de formação da nossa tabela corretamente. Feito isso aqui, então essa parte aqui foi aberto um T-body, que vai ser fechado lá embaixo. Essa parte aqui da linha 30 até a 41 se refere realmente com a nossa montagem da tabela. Isso aqui a gente vai estar referenciando com a montagem dos dados dentro da tabela. Vamos parte por parte aqui, tá? Então a primeira parte aqui
essa parte aqui, eu estou fazendo um while para buscar linha a linha do que veio para a memória. Então, lembrando que o select ele vai vir uma lista de dados do banco de dados, conforme a nossa query que está sendo executado. Essa lista pode conter 0 registros até infinitos registros, dependendo da tabela. Não tem limitação, depende do o tamanho da tua query que você executar. Se você colocar uma limitação, pode vir 5 registros, pode ser 10, independente disso, aqui estará buscando fazendo um laço de repetição para repetir por 10, por todos os registros, para exibir todos os registros. Ok? Então vamos para a próxima parte. Essa linha aqui, esse processo de linha aqui, ele vai estar criando só dentro do while. E o que vai ter dentro desses dados? Vai ter o nosso registro buscar os dados que estão lá no banco de dados. Aqui nós temos dois campos, o campo nome e o campo ID. Se eu tivesse mais dados, mais campos, eu estaria exibindo conforme o nome que tivesse aqui na sequência, abrindo mais um TD e abrindo cada linha. Aqui nesse processo a gente tem bem específico como funciona a tabela. Este aqui abre a tabela e esse aqui fecha. Então esse é o processo que a gente vai estar fazendo aqui. Esse aqui a gente vai estar abrindo e aqui a gente vai estar fechando. Então abre a linha e aqui fecha a linha. Por que vai ser feito esses dois processos? A gente tem que abrir a linha e fechar a linha para que seja formado corretamente nossa tabela. Se nós esquecermos de fechar a linha ou não abrirmos uma nova linha, o que ele vai estar fazendo? Abrindo todos os TDs um do lado do outro. TD, tem que lembrar lá do HTML, TD significa célula. Então quando a gente coloca aqui um TD, um TD é igual a célula. Já o TR é igual a uma linha. Isso no HTML. Isso aqui lembrando que é HTML. Os dois estão referenciados com o HTML de uma tabela. Então isso a gente tem que ter em mente para conseguir montar a nossa tabela de forma manual. Então aqui, voltando aqui nessa parte, a gente tem aqui em cima foram criadas 3 opções para ser utilizadas posteriormente. A gente tem 3 opções aqui. Para que cada uma? Essa aqui vai ser a URL de exibição. Então aqui vai ser de exibição, aqui onde vai estar o arquivo de edição e esse aqui o exclusão. Então o que é aqui? Esse aqui vai ser o exibir. Esse aqui vai ser o editar, o formulário de editar. E o último parte vai ser o excluir. Então esses são os 3 passos. E o que foi feito aqui mais? Foi colocado o código que eu vou passar aqui. Nesse item aqui eu vou estar passando um determinado código nessa linha aqui. Por isso que tem esse parâmetro. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou passando um parâmetro para que possa ser feito mais facilmente esse processo de inserção, porque ele fica muito mais fácil de fazer esse código dessa forma aqui. Eu vou estar fazendo um parâmetro e esse parâmetro a gente vai estar buscando depois para saber qual elemento que a gente tem que visualizar. Tá? Então essa é a segunda parte. A terceira parte que a gente tem aqui é aqui embaixo, da linha 35 e 36, que são propriamente ditos campos. Então, esse campo aqui, ele tem que ser igual ao banco de dados. Igual ao nome do campo no banco de dados. Então, aqui, igual ao nome que está no banco de dados.
no campo da tabela. É isso que a gente vai ter. Então tem que ser exatamente igual. Lembrando que ele é case sensitive. Por que essa informação aqui é importante? A gente tem que lembrar sempre que o PHP é case sensitive. Então, por que a gente tem que lembrar isso? O PHP sendo case sensitive, ele vai ter o processo de sempre ser maiúsculos e minúsculos. Se eu escrever meu campo com nome com N maiúsculo, eu obrigatoriamente teria que trabalhar com N maiúsculo aqui. Esse objeto aqui tem que ser igual ao que está no banco de dados. O ID, se você trocar o nome do campo ID, do campo de identificação, o código de identificação do teu registro, você vai ter que mudar aqui, tanto aqui como nesse campo aqui, aqui e aqui. Por que todos esses aqui? Porque todos, quando referenciam linha, que é essa variável aqui, eu vou estar trabalhando com o identificador do banco de dados. Isso aqui é o código do banco de dados, é igual ao meu ID. Se eu mudei para ID categoria com C maiúsculo, terá que ser feito ID. Exemplo, se eu coloquei o meu código como ID categoria, tem que ser dessa forma. Eu não posso, eu vou ter que colocar esse dado aqui, assim como aqui, e assim vai indo. Cada item, todos têm que estar com a mesma informação, para que possa ser feito, que o PHP entenda como que você quer. Ele não tem como saber se de outra forma, é só essa forma que ele entende. O banco de dados aqui, ele só vai estar fazendo uma referência nessa região aqui, ele só vai estar pegando o código. Então, se aqui tiver ID categoria, no banco de dados tiver ID categoria, ter aqui, aqui, aqui e aqui. Porque esta variável aqui, ela simplesmente vai estar sendo exibida aqui, vai estar sendo utilizada aqui. Então, esse processo foi feito só para que seja mais fácil a exibição. Não necessariamente precisaria estar aqui. Então, esse foi a listagem, que ficará assim, com o código aqui, o nosso nome da categoria aqui, e os 3 botões. Se você perceber aqui, a URL que vai estar sendo exibido vai ser o mesmo. Agora vamos fazer o processo de exibir apenas um registro. Qual que é o processo de exibir apenas um registro? Esse aqui. Quando eu clico aqui, ele vai estar buscando aqui o código ID e exibindo os dados aqui. Então é isso que a gente vai estar fazendo, que é o processo de exibir um registro. Então vamos lá para o nosso código. O código de exibição é esse aqui. Ó. Então como que ele funciona? Primeira parte que foi colocado aqui foi esse aqui. Foi esse item aqui. Por que foi colocado isso aqui? Esse item aqui foi inserido para verificar, ele tem um objetivo bem específico, verificar se foi passado o parâmetro ou a variável por get, variável ID por get. É isso que foi feito aqui. Por que isso? A gente vai necessitar desse parâmetro get nesse ponto. Então, essa variável aqui, eu preciso utilizar ela aqui. Então, se não foi passado corretamente aqui, eu vou ter problema. Então, por isso que tem essa verificação aqui em cima. Essa é a primeira parte. Então, eu vou estar verificando nesse item aqui, fazendo essa verificação nesse item, se ele está, se existe. Lembrando que o comando, para que serve o comando iset? Iset, ele tem a função de verificar se existe a variável. É isso que ele vai estar fazendo. Então, quando a gente faz esse iset aqui, a gente está verificando se existe a variável getID.
Então é para isso. Só que como a gente quer não é verificar se ela existe ou não, é um pouquinho diferente, a gente quer inverter ela. Por isso que foi colocado este item aqui que vocês podem observar. É um ponto de exclamação. Aqui a gente colocou um ponto de exclamação. Por quê? Esse ponto de exclamação. O ponto de exclamação representa não. Então ele é uma inversão do nosso i7. Então se ele retornar falso, ele vai indicar como verdadeiro. Este comando aqui seria igual, esse comando seria igual se eu fizesse assim: if i7 get id, fecha parênteses, igual a false. Então esse aqui nós temos a mesma função aqui, ó. Se você olhar, nós temos o mesmo processo. Esse comando aqui é igual a esse. Então, para isso que foi feito aqui. Esse comando é igual a esse. Mas de uma forma mais resumida, em vez de fazer dessa forma. Mas caso precise, você pode estar utilizando tranquilamente esta forma aqui. Caso você se sinta mais à vontade de fazer com o false. Não impede nada. Então aqui, essa foi a primeira parte, que seria a busca dos dados para verificar se existe ou não foi passado o parâmetro corretamente. E aqui a gente vai estar buscando apenas um registro, como foi definido. Então essa parte aqui, toda essa parte aqui, a gente vai estar fazendo uma definição se foi passado o registro ou não. Então isso aqui é para fazer toda a verificação se foi passado aquele determinado registro, passando o parâmetro, utilizando marcação para que se possa fazer. Agora vamos demonstrar cada parte aqui. Então, como funciona esse select? A gente está utilizando a tag prepare. Por que está sendo usado com o prepare aqui? Ó? Foi utilizado o prepare, o bind value e o execute para esta tag, para esse select aqui. Isso acontece porque a gente vai estar trabalhando com o sistema de parâmetro. Então, caso a pessoa invada alguma coisa aqui, passe parâmetros incorretos, ele vai estar exibindo, pode fazer um SQL inject. Então, dessa forma, não vai permitir que se faça um SQL inject. Então, aqui a gente tem um comando, um select. A gente está selecionando todos os campos aqui. Então, se a gente for ver, a gente fez um select de quais campos? Todos os campos. From, qual a tabela, categoria, quando id for igual ao parâmetro id. Esse parâmetro id, ele está aqui e foi passado aqui também. Então, é isso que vai estar fazendo e vai estar populando os dados aqui. Essa é a forma básica. Caso precisasse de mais dados, poderia ser buscado. Então, caso seja necessário buscar um inner join ou algum relatório, essa aqui é uma exibição mais simples. Porém, uma exibição você pode necessitar de fazer inner join. Então, o inner join vai ser feito a mesma coisa que seria feito lá, com o processo do inner join, com quais os campos que serão juntados e quais os campos a gente vai querer que busque, que sejam exibidos. Tá? Isso no segundo momento a gente vai estar passando para vocês. Aqui embaixo, então, todo esse processo aqui em cima vai estar referenciando com a parte de criar a nossa SQL, preparar os valores e executar. Disso aqui, ele vai executar e vai retornar um determinado número de registros. Então, esses registros estão aqui embaixo. Então, o que a gente faz? Uma validação se o número de registros foi igual a 0. Por que isso? Para que fique, se não foi encontrado nenhum registro, significa que não existe. Então, se ele não existe aqui, a gente vai estar fazendo, se não existir, ele vai fazer a parada do nosso programa através do exit, exibindo uma mensagem de erro como objeto não encontrado. Então, quando que vai ser executado esse comando? Quando a gente passar um parâmetro de um código que não existe, por exemplo, 88.
ele vai dar a mensagem objeto não encontrado porque esse aqui não existe. E os outros ele vai estar exibindo de forma correta os nossos elementos. Então aqui, feito isso aqui, a gente vai fazer um fetch. Diferente do outro processo que acontece na listagem, a nossa exibição aqui é feita através de um while. Por quê? Nesse aqui a gente vai estar buscando diversos registros. Então, a gente não sabe quantos registros irão vir nessa carry aqui que a gente executou, nesse comando. Aqui ele pode vir um ou mais registros. Já aqui o nosso objetivo é que venha apenas um registro. Ou seja, a gente não precisa fazer nosso while para fazer uma repetição. A gente pode estar buscando diretamente o nosso objeto aqui. Então, o que eu fiz? Assim que executou, retornou, a gente sabe que retornou mais do que um registro, retornou um registro. Eu vou estar buscando o dado nessa linha. Então, essa linha aqui vai representar a nossa definição, busca dos dados da memória, jogar na variável linha. É isso que vai estar fazendo, assim como é feito com o while. Caso ocorra algum erro aqui em cima, então, quando ocorrer algum erro nessa região aqui de erro, o que a gente vai estar fazendo? Ele vai estar sendo enviado para essa região aqui do tratamento do erro. Então, caso ocorra erro, com que é na sintaxe, ó, isso é importante dizer, na sintaxe do SQL. Ele não vai dar erro de registro não encontrado, é erro de sintaxe do SQL, será enviado para o cat. Então é isso que vai estar fazendo. Quando você tem um erro nessa região, caso ocorra algum erro nessa região aqui, ele vai ser redirecionado para cá para exibir uma mensagem amigável. Então aqui a gente tem o objetivo de fazer uma mensagem amigável. É isso que vai ter essa função, esse try-catch aqui. Isso foi colocado em todos os sistemas justamente para que seja fácil debugar o nosso sistema também. Então, feito isso aqui, a gente vai para a próxima, que seria a exibição. Aqui foi feito duas formas de exibição, que vocês podem ver aqui, ó. Essa primeira forma e essa segunda forma. Por que isso? Só para demonstrar que a nossa exibição pode ser feita como a gente desejar. Esse é o objetivo. Seja qual forma que você escolha, seja essa forma com tag P, uma div, um card, como a gente desejar. A gente não precisa necessariamente seguir um padrão de exibição. A gente pode exibir desta forma, pode colocar uma tag H1, que é um título. Então, como você vai estar montando essa sua exibição, pouco importa para o PHP, desde que você faça o HTML da forma correta e monte o nosso objetivo aqui correto. Assim como uma listagem. Essa listagem a gente fez com table, mas uma listagem não precisa ser com table. Uma listagem, a gente tem que ter em mente, uma listagem não precisa ser com table. Ela não precisa ser com table. Ela pode ser com table, com cards, com lista ULLI. Então, isso como a gente pode fazer? A gente pode fazer uma table, lista de cards, que mais? Usando UL, L, listas ordenadas ou numeradas. Então, isso, como você vai estar fazendo essa exibição aqui, é seu critério, como você vai estar fazendo. Então, não precisa necessariamente ser isso. Então, para exibir um registro, a gente vai estar fazendo aqui. Isso pode ser formatado como desejarmos, não tem um padrão para ser seguido. Tá? Então, essa é a importância de como fazer. Agora que foi feita a exibição,
Vamos para o segundo da exibição que a gente utiliza. Aqui nós temos alguns elementos parecidos com o anterior. O que nós temos parecido? Nós temos essa verificação se foi feito através, se foi passado o parâmetro, é igual. Esse aqui é igual, se olharmos ali, ele tem o mesmo objetivo, este é o mesmo. Então aqui essa parte superior, toda essa parte aqui, ela foi igual. Se a gente olhar o código aqui, desse código aqui com este código aqui, ela foi exatamente igual. Ela não teve praticamente diferença. Se a gente comparar aqui, ó, até o número de linhas, nós temos 19 linhas, todas iguais, tanto na exibição como no form editar. Por que isso? Quando a gente está editando um objeto, a gente tem que buscar os dados antigos. Então, se a gente precisa exibir os dados antigos, a gente vai ser como se fosse uma exibição. A primeira parte, que seria o quê? Buscar os dados para que seja exibido para o cliente e, posteriormente, a gente vai fazer a mudança. Então, depois que fez isso aqui, a gente vai estar com uma exibição de forma diferente. O que difere aqui? Nós temos um dado importante aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu fiz um read-only do ID. Ó, lembrando, isso aqui, ele é um read only. O que significa isso aqui? É igual a somente leitura. Isso aqui está sendo feito nesse objeto ID. Por que isso? A gente está fazendo o objeto somente leitura para que não permita edições. Isso acontece porque quando a gente for fazer o nosso update, a gente vai precisar exibir, ter o código. A gente tem duas formas de fazer esse campo do form editar. Seria exibir os dados somente leitura ou fazer a execução de oculto, um campo oculto. Porém, fica muito mais visível quando a gente deixa ele somente leitura, porque a gente está vendo o dado se está com algum erro. Tá? Então, esse é um dado importante. Aqui embaixo também a gente tem essas duas exibições aqui. Essa aqui, se a gente observar como foi feito no exibir, o exibir foi feito exibindo os dados na tela. O comando de exibir é o mesmo. Então, se a gente olha nessa parte aqui, ó, esse realmente é o comando exibir. É isso que vale aqui. A gente tem esse ponto que é o ponto importante do nosso sistema. A gente está fazendo isso aqui como ponto importante do nosso sistema. Tanto esse como esse aqui. O restante, ele é HTML. Isso aqui foi a exibição do nosso campo realmente. Entenderam? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Logo em seguida a gente vai estar vendo agora a parte de update, que a gente vai analisar de forma mais concisa todo esse formulário e todo o processo de update dentro do banco de dados. Até mais, pessoal. Assim como a sintaxe do insert, a gente tem aqui no W3 School a sintaxe do SQL, do select. O select ele funciona dessa forma, então você vai colocar o select, as colunas que você quer fazer e qual a tabela. Isso é a sintaxe básica dele, porém tem muitas funcionalidades que você pode estar trabalhando. Então, se você olhar aqui, vários dessas opções, tanto do select, where, ele vai ter todas as opções aqui para vocês trabalharem. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, esse site vai servir para vocês fazerem selects mais avançados também. Tá? Então, isso que é o objetivo, para passar aqui para vocês terem uma sintaxe de uma forma geral. A gente pode estar trabalhando com outras sintaxes, como, por exemplo, a gente está trabalhando com sintaxe, as funções do SQL também, que eu tinha comentado. Então, depende como a gente precisar, a gente tem várias funções que a gente pode estar trabalhando, tanto do MySQL e tanto como a gente tem as nossas funções dos joins, dos consultas de in, like. Então, tudo vai ter nesse aqui. Cada um dentro do seu padrão aqui do where, dentro do como utilizar o and e o order by, que seria para ordenação. Então, dependendo do que vocês necessitarem, vocês vão poder estar consultando nessa aqui. Esse link aqui do select básico, eu vou
estar colocando na descrição do vídeo.